Então, o nosso módulo está desenvolvido, foi pensado, a partir das análises das propostas feministas que defendem que estão em prol da despatriarcalização e descolonização dos territórios e está empenhado na defesa da teia da vida, ou da rede da vida, como reivindicado por muitas feministas, comunitárias, indígenas, ecofeministas, dentre outras. Começamos explicando, então, alguns conceitos básicos utilizados pelos feminismos, que partem das relações de gênero, a partir dos diversos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. Esses papéis estão intimamente ligados à construção social da feminilidade e da masculinidade, além, e penso eu principalmente, as relações de poder por elas geradas. As desigualdades de gênero manifestadas em todas as áreas e espaços da vida, do privado ao público, socioeconômico e político, são uma realidade derivada da múltipla discriminação e violência firmada principalmente no sexo, na raça, na classe social das pessoas. Daí a importância de realizarmos a análise a partir da interseccionalidade, para superar o conflito capital-vida existente e avançarmos na construção de sociedades que superem as relações patriarcais, coloniais e capitalistas. Nesse sentido, outro conceito central é o da interdependência. Partimos da compreensão de que nós, humanas e humanos, somos criaturas dependentes do grupo social em que nascemos, que nos desenvolvemos e em que vivemos. Somos, portanto, seres interdependentes, mas esse vínculo foi minimizado há muito, quando não marginalizado por teorias econômicas que se baseiam no individualismo metodológico e na separação das pessoas do seu meio de existência. Assim, essas teorias ignoraram e ignoram que uma parte muito importante do nosso comportamento é uma construção social e, portanto, é essencial conhecermos o contexto ou os contextos em que atuamos para analisarmos as regras sociais que estão em jogo, nas normas que influenciam os conflitos, nos acordos sociais, naqueles outros diversos interesses que permeiam todo e qualquer acordo, enfim, tanto os visíveis como aqueles ocultos, sutis, para aprofundarmos a compreensão de todo esse arcabouço de dominação. Somos seres interdependentes, mas não somente no sentido social, pois a vida depende e sempre dependeu dos ecossistemas, ou do que foi convencionado chamar por natureza. E sustentar a vida significa manter essa relação interdependente de nossas sociedades com o meio, com a natureza, com os ecossistemas, com a biodiversidade da onde vivemos. Somos, portanto, seres absolutamente ecodependentes, porque todos os bens e recursos que utilizamos para todas as nossas atividades vitais provêm da natureza, da qual fazemos parte. Nós somos natureza. E isso significa que devemos assumir que fazemos parte de um ambiente biofísico que tem limites. Resumindo, vivemos na e da natureza e se queremos sobreviver como espécie, temos que cuidar dela. Além disso, vivemos em um corpo físico que envelhece, adoece, que necessita de cuidados. Nesse sentido, a economia feminista tem dado ênfase à importância dos trabalhos de cuidados, em especial aqueles não remunerados, mas não somente. Mas sim, todos os cuidados presentes ao longo do nosso ciclo vital. E com isso, tem refletido a economia feminista sobre a importância desses cuidados para a nossa qualidade de vida, individual e coletiva. Assim, elas, as economistas feministas, defendem que a natureza e os trabalhos domésticos e os de cuidados são os dois pilares sobre os quais se assenta o atual sistema econômico, pois, sem eles, o sistema entraria em completo colapso. Consideramos, então, que as contribuições feministas são essenciais para podermos dar conta das relações patriarcais de dominação existentes no mundo. A seguir, nos concentraremos
em levantar alguns pontos-chave das estruturas analíticas que nos ajudam a entender as relações de dominação atuais, em curso, em especial o feminismo descolonial e o de fronteira, os feminismos comunitários e os indígenas, e as contribuições ecofeministas. Por meio dessas perspectivas e pensamentos, que se baseiam em diferentes experiências e análises, pretendemos valorizar a importância da construção coletiva do conhecimento das e nas diversas realidades, além das propostas do conhecimento, das propostas emancipatórias que esses feminismos apresentam. Nesse ponto, também vamos trazer a abordagem das capacidades, uma vez que essas estão comprometidas com a liberdade substantiva das pessoas, que é estendida aos povos através das capacidades coletivas e que nos permitem usar ferramentas analíticas que partem de uma vida desejável para todas e todos. Na sessão seguinte, trataremos do que condiciona o exercício de direitos e do próprio desenvolvimento das capacidades na e para a vida de inúmeras mulheres por todo o mundo. Falamos da manifestação extrema das consequências de uma sociedade patriarcal que deve ser enfrentada em todos os locais e em todas as sociedades. Estamos falando da violência sexista contra as mulheres, que tem como expressão máxima o termo feminicídio. Essa violência atravessa os corpos, principalmente das mulheres, tanto em tempos de guerra aberta como de suposta paz. Deixa um rastro de mortes, de medos e traumas que se manifestam em todas as sociedades, embora de forma mais cruel naquelas sociedades empobrecidas e secularmente exploradas. As expressões da violência contra as mulheres se manifestam nu e cruamente nos momentos de conflito armado, onde as violações são transformadas em perfeitas armas de guerra, uma vez que nós compreendamos que os corpos das mulheres são símbolo de sobrevivência de um povo. Violentá-las, a nós mulheres, coloca em evidência o perigo do futuro desse povo e o poder de dominação na sua máxima expressão sobre esse mesmo povo. Em seguida, traçamos algumas estratégias de resistência e de superação dessas relações de dominação, por meio do que tem sido denominado de fortalecimento dos movimentos de mulheres em defesa de seus direitos ou o empoderamento individual e coletivo. Esses processos de mudança mostram que as análises e propostas relacionadas ao desenvolvimento das capacidades das pessoas e dos povos devem dar atenção especial às múltiplas e diversas práticas de mulheres e homens que reivindicam seus territórios e espaços comunitários, seus corpos livres de violência, seus recursos, seus meios de subsistências, suas liberdades, sua dignidade, suas identidades e a sua paz. Essas práticas são um bom reflexo das culturas vivas que existem no planeta e nos fornecem pistas sobre como querem ou como podem organizar suas vidas, tanto política, econômica e culturalmente. Para tanto, levamos em consideração que nas propostas de transformação social, as mudanças nas condições materiais de vida e também nas condições simbólicas e emocionais são fundamentais. Daí a necessidade de inserirmos também as estratégias que buscam a redistribuição e o reconhecimento. Por fim, incluímos uma breve sessão com uma seleção de recursos bibliográficos e também de audiovisuais, de vídeos comentados que nos ajudam a aprofundar esses conceitos, as teorias, as políticas e as práticas trabalhadas nesse módulo. Espero e esperamos ter provocado o interesse de vocês e que possamos efetivamente entender melhor a complexa realidade dos territórios em que vivemos e as propostas em marcha para superarmos as diversas desigualdades existentes. Até lá!